Olá pessoal, vamos fazer um pequeno resumo do encontro de catequese para adultos, do encontro número 5, que o título é Jesus revela o Pai. Esse encontro aqui ele quer passar para os catequizandos como Jesus procurava fazer compreender aos discípulos e apóstolos que ele é o Pai, né? Que o Pai está nele e ele no Pai. Então, de que forma que Jesus, qual a didática que ele vai usar para que os discípulos e apóstolos consigam compreender isso? Porque essa é uma questão crucial, né, no Evangelho da salvação. Porque, principalmente os judeus, que viviam da promessa e esperavam essa revelação pelo Messias, e eles queriam saber, como diz Filipe, né? Nós vamos ver na leitura do Evangelho, mostra-me o Pai, que isso nos basta. É isso que era o objetivo dos judeus com relação a essa expectativa do Messias, do Salvador. Vejamos ali no nosso manual da catequese para adultos, no encontro 5, a motivação para o tema. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem no manual de vocês. Jesus procura uma maneira de fazer os discípulos compreenderem que ele é o Pai, ele e o Pai possuem a mesma essência divina. Todos ainda têm dúvida de como chegar até o Pai, de que Jesus tanto fala. Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando se apresentou como o meio para chegar ao Pai. Não há outro caminho. Não seriam as leis ou os sacrifícios, como eles estavam acostumados, que o levariam a Deus. Jesus é o único caminho. Crer nele é crer no Pai. Aceitá-lo é aceitar o Pai. Eu vou deixar na descrição do vídeo as leituras pelas quais nós vamos passar aqui nessa breve reflexão, nesse resumo aqui no vídeo. Mas antes eu gostaria de relembrar vocês do nosso último encontro, que nós falamos sobre a criação, sobre quando Adão e Eva pecaram e separaram-se da comunhão com Deus. Então esse é o ponto crucial também que tem a ver com esse nosso encontro de hoje, quando Jesus tenta explicar para ele, né, que ele é o Pai e o Pai está nele. Então, lá no livro de Gênesis nós falamos sobre a criação e ali entendemos que desde o início já estavam lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente lembrando só, né, no primeiro versículo diz assim: Deus criou o céu e a terra. Então ali já vemos a pessoa do Pai. Depois no versículo 2, se não me engano, já diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E lá pelo versículo 26, Deus fala assim, ó: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali nós temos um sujeito oculto na frase, no texto, que é o próprio Jesus. Então a gente vê que desde o início, desde o primeiro capítulo, né, a partir do primeiro versículo do Gênesis, nós já encontramos as três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o ser humano foi criado dentro desse contexto, né? Deus preparou todo
as coisas do jardim e no jardim colocou o ser humano. Ele já nasceu, né, surgiu dentro desse contexto. E nós dizemos que é um ambiente, uma dimensão diferente da que nós entendemos hoje. Porque Adão, ele vivia em plena comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e Espírito Santo. Pois ele, assim como nós conversamos, né, não através do vídeo, é claro, né, mas pessoalmente, Adão conversava com Deus. E hoje nós estamos apartados devido ao pecado. Lembrando que lá no livro do Gênesis tem uma passagem onde Deus fala a Jesus, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos para que o ser humano não leve a mão e coma da árvore da vida, porque ele já tinha comido da árvore do bem e do mal. Então vamos expulsar o homem aqui do paraíso, do jardim do Éden. E nesse momento, então, o ser humano perde essa conexão de convivência, de diálogo. E hoje nós temos acesso a Deus Pai, Filho e Espírito Santo apenas através da oração. Mas teve um momento, que é esse encontro número 5 que nós estamos falando aqui, que Jesus vem ao mundo e revela a face do Pai. Assim como Adão e Eva conversavam e viam no tempo do Éden, lá no paraíso. Agora essa questão, lá era uma dimensão, e aqui nós estamos numa outra dimensão. Nós sabemos que nós vivemos dentro de uma dimensão onde nós temos 3 medidas, né? Que é a altura, a largura e o comprimento. Nós vivemos num mundo tridimensional, onde as coisas se formam. Essa caneta aqui, por exemplo, ela tem uma altura, né? Tem uma largura e tem aqui um comprimento. Ou seja, no plano x, y, z, essa imagem se forma. Mas nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais Deus e nem a Jesus, a menos que ele se revele, ele mesmo se revele nesse mundo tridimensional. Então nós dizemos que Jesus, a Trindade Santa, estão nesse mundo espiritual. Podemos chamar da quarta dimensão, seria uma dimensão depois da terceira, né? Podemos chamar de quarta dimensão. Só que nós não conseguimos visualizar uma imagem nesse mundo da quarta dimensão, apenas na terceira dimensão. Por isso que Jesus se fez carne, né, através da concepção em Maria, através do concebido pelo Espírito Santo, ele nasceu, né, da Virgem, assim como nós também, pela união carnal, nascemos, né, do homem e da mulher. Agora, Jesus, ele se fez carne para se revelar ao ser humano e trazer a boa nova da salvação. Então nós dizemos que Jesus se revela a face do Pai. E aqui agora nós vamos adentrar no Evangelho de João, conforme está ali no nosso manual, onde Jesus tenta explicar aqui para os discípulos e eles têm essa dificuldade de compreender. Pegamos ali então o Evangelho de João, ali no nosso manual pede o capítulo 14, do versículo 7. Eu vou pegar um pouquinho antes, no versículo 3, no 5, aliás. Então, Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 5. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Se me conhecestes, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e tendes visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem me viu tem visto o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa destas obras. Veja aqui a dificuldade dos discípulos, dos apóstolos, entenderem essa questão, que a questão da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa união de Jesus com o Pai. Ele tem as duas substâncias. Ele é divino e humano. Inclusive, isso foi o assunto de um dogma de fé da Igreja, pois no início do cristianismo, muitas linhas de raciocínio esotéricas e também querendo desviar a crença em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estavam levando essa questão como sendo que Jesus era apenas não, ele era somente Deus, ele só tinha a substância divina. E é por isso então que ele fazia os milagres. Então, e outras diziam que Jesus era apenas humano. E a igreja veio então decidir essa questão através de um dogma, dizendo que então Jesus, ele tem as duas substâncias. Nós dizemos assim que ele é 100% homem e 100% Deus. Nós vamos entender isso, está no Catecismo da Igreja Católica, número 464. Vou deixar também na descrição do vídeo. Vamos pegar o Catecismo para ler. Catecismo da Igreja Católica, um material também que a gente colocou no início da catequese, né? Ele é diferente da Bíblia, nós sabemos que ele é por números no cantinho da página, não é? Tem também os capítulos, né? Mas a gente segue pelo número. Então, no número 464, nós encontramos o seguinte: o conhecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiro homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta verdade de fé, a Igreja teve que defendê-la e clarificá-la no decurso dos primeiros séculos, face a heresias que a falsificavam. Então veja que a Igreja teve que se pronunciar e deixar bem claro: Jesus 100% homem, 100% Deus. Por quê? Porque se ficasse essa ideia de que ele era Deus, então o ser humano não iria achar que ele poderia também realizar os prodígios e os milagres, assim como Jesus disse que nós iríamos fazer, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Então o ser humano iria ficar retraído, não iria levar o Evangelho adiante. E se ficasse a ideia de que Jesus era apenas um ser humano,
aí o homem ia achar que ele também poderia fazer os milagres como um ser humano, sem a necessidade de Deus. Veja a encruzilhada, veja o ponto de ruptura que poderia acontecer. Então a igreja se pronunciou essa questão: Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Bom, para concluir esse resumo do encontro número 5 do nosso manual de catequese para adultos, Jesus revela o Pai, eu pediria então para vocês lerem, conforme está na descrição do vídeo, o Evangelho de João. Pode ler o capítulo 14 inteiro e também o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, onde vai trazer para nós mais alguns esclarecimentos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nós vamos ver ali Jesus falando do reino, as parábolas do reino. E ali é interessante, fica uma dica, vou deixar na descrição do vídeo, vocês lerem Isaías capítulo 11, vou deixar ali o versículo, para nós podermos entender por que Jesus falava em parábolas. E essas parábolas do reino, que estão lá no Evangelho de Marcos capítulo 4, vai dar para nós uma ideia também na tentativa de Jesus fazer conhecer como que é essa quarta dimensão, o reino dos céus, em relação à dimensão que nós vivemos aqui na Terra. Ele faz um comparativo. Amém? Bom estudo para vocês e fiquem com Deus.